Uma das sabedorias mais antigas da tradição filosófica é o estoicismo. Acho que isso eu não preciso explicar para ninguém. É uma das escolas, uma das vertentes filosóficas que mais tem atraído atenção hoje em dia. E os pensadores mais conhecidos são da escola do estoicismo. E é por isso que hoje nós iremos mais uma vez tratar desse tema aqui no nosso canal do YouTube. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal do Professor Jusemar. Eu sou o Professor Jusemar e teremos aqui hoje mais uma vez, como sempre temos feito nas últimas semanas, esse vídeo que era para ter sido feito ontem, como eu já expliquei aqui para o pessoal que está acompanhando no Instagram, era para ter ocorrido ontem como uma live de quarta-feira, mas excepcionalmente, depois eu explico qual que foi o motivo dessa mudança, dessa prorrogação de dia, mudança de dia. Mas é isso, estamos aqui hoje para mais um encontro de filosofia. E para quem ainda não me conhece, sou o Professor Jusemar. Podem me seguir aí pelas redes sociais que estão disponibilizadas na minha rede do Instagram, aqui no YouTube, para quem ainda não é inscrito, e também, se quiser, pelo Facebook. Todas as quartas e sextas-feiras, excepcionalmente hoje, é quinta-feira, teremos um vídeo aqui no nosso canal do YouTube sobre direito, filosofia, política, temas que nós tratamos já lá no perfil do Instagram, de modo que esse canal aqui do YouTube é basicamente uma extensão dos temas que nós discutimos lá no Instagram. Então, hoje eu preparei um tema que, na verdade, ele já tinha sido transmitido aqui nas últimas lives, na verdade, do ano passado. Foi uma introdução ao estoicismo. Daqui a pouco eu já começo a transmitir aqui também o material que eu preparei para o encontro de hoje. E só que, como eu já expliquei, para quem tá lá no Instagram, talvez já tenha acompanhado essa minha explicação, acho que eu mencionei isso também nos encontros da semana passada, ou nas aulas da semana passada, por conta de ter ocorrido por meio de uma transmissão ao vivo, né, a qualidade do vídeo ficou muito ruim. E, inclusive, esse vídeo estava disponível ao público, né, estava de forma pública disponibilizada aqui no canal do YouTube, porém eu optei por deixá-lo, não cheguei a deletá-lo, mas ele está agora como não listado, então não tem como acessar. Mas a ideia era que em algum momento eu fizesse uma reedição, né, dessa aula, desse encontro, desse debate introdutório, dessa introdução ao estoicismo, que é um tema, como eu tenho dito, que tem chamado bastante atenção, tem atraído bastante interesse lá dos seguidores da página do Instagram, né, que já tá bom aí, vocês já sabem, já anotaram, e por isso é um tema que tem sido bastante recorrente. Eu tenho me dedicado também ao estudo, à leitura dessas obras, né, relacionadas ao estoicismo, e obviamente isso tem também trazido um feedback, um retorno bastante interessante dos seguidores que acompanham e têm aí curtido as postagens relacionadas a essa temática. Esse formato que eu estou trazendo aqui era, como eu disse, para reproduzir de uma certa maneira uma live, né, porque a intenção era a retomada das lives Vinho e Filosofia, né, como eu já expliquei também para o pessoal que está acompanhando aqui pelo Instagram. Então, saúde a todos e todas, e mais uma vez sejam bem-vindas ao canal. E como eu estava explicando, por conta dessa má qualidade, né, do vídeo e dessa última live, que na verdade foi o ano passado, né, ficou disponibilizado aqui até o final do ano passado, e por conta disso a necessidade de retomar esse encontro e essa discussão sobre o estoicismo, né? Vamos lá então, eu já preparei aqui o material, então como sempre, né, nós teremos basicamente essa discussão dividida em 3 partes, né? Vou fazer aqui uma rápida introdução, uma explicação introdutória para aqueles que ainda não são muito familiarizados com a escola filosófica do estoicismo. Vou explicar em linhas gerais, né, do que ele se trata, enfim, quais são seus principais
fundamentos, né? Isso já adentrando uma segunda etapa, uma segunda parte, focando também no conceito, né? Talvez o principal conceito trabalhado pela escola do estoicismo, que é a sua concepção de felicidade. Nós falaremos sobre isso. E por fim, como essa será apenas uma primeira parte, né? Inclusive já vou aqui abrindo, né, nosso material, como eu disse. Achei que já estava aberto, mas não estava. O tema será dividido, né? Esse tema introdutório será também dividido, né? Muito provavelmente em outras 3 partes. Então, deixa eu ver se agora já... Isso, agora sim. Então, por isso que vocês vão ver aí uma introdução ao estoicismo, é o tema de hoje. Parte 1, versão 1.1, porque, como eu disse, é uma reedição, né, dessa live que acabou ficando com uma qualidade muito ruim de vídeo. E também focado nesse subtítulo Carpe Diem, que, como vocês verão, é um dos princípios, um dos fundamentos estoicos, né? E ele será hoje nosso será um primeiro dessa série, que muito provavelmente será de 3, né? De 3 partes, relacionada com a introdução, então, ao estoicismo. É isso, gente. Então, de uma maneira bastante sintética, né? Essa é a apresentação aí, uma introdução do tema que nós trabalharemos hoje. Vou direto, então, para os slides aqui, vou deixar aberto, né, a câmera para a gente poder focar aqui no material de hoje. E começando aqui de forma introdutória, nós precisamos entender o que é o estoicismo, né? Para aqueles que não estão familiarizados, né, com essa vertente filosófica, para quem ainda não tem uma noção aí, talvez, né, talvez tenha ouvido falar, até porque, como eu disse, é hoje um dos ramos mais conhecidos, mais divulgados, né? Existem excelentes páginas aí específicas, né, que só divulgam e só postam, né, citações e pensamentos dos filósofos estoicos. Eu posso depois deixar aí na descrição do vídeo algumas indicações, né, de páginas excelentes que eu acompanho também pelo Instagram. Mas é claro, vou repetir, quem quiser também, siga lá nas minhas redes, vou deixar aqui mais claramente, né? Me siga lá, né? Vocês podem seguir ao perfil do Instagram, que eu também estou sempre trazendo semanalmente, né? Eu posto todos os dias praticamente um pensador específico, né, da filosofia, e dentre eles sempre tenho também trazido aí alguns, né, dos principais representantes da escola do estoicismo, né? Mas é evidente que existem páginas, como eu disse, que têm se dedicado praticamente ao estudo do estoicismo, e eu vou depois indicar isso para vocês. E é importante, então, para aqueles que não têm essa familiaridade, talvez não conheçam a fundo a escola do estoicismo, que nós tenhamos aí uma rápida ideia, antes de partirmos para os pontos, né, que eu gostaria de tratar hoje, que são os fundamentos do estoicismo, para entender um pouquinho o que representa, então, essa escola estoica ou do estoicismo, né? E para vocês terem também uma ideia, antes de responder a pergunta, né, o que é o estoicismo, aqui, ó, só uma pincelada, né, para vocês observarem também, para vocês verem que eu não estou mentindo, né, do interesse que tem sido despertado em torno desse tema. Aqui eu printei, né, de hoje à tarde, como tem sido o alcance, né, do meu perfil lá no Instagram. Hoje eu estou com aproximadamente 21.600 seguidores, né? Estamos caminhando aí para atingir um número de 22 mil seguidores em breve. E com isso eu tenho obtido aí, ó, vocês podem observar. Eu vou mudar o slide, que eu acho que vai ficar mais claro, mas dá um zoom, né, praticamente aqui. E vocês podem ver aí que nesses últimos 90 dias, nos últimos 3 meses, basicamente, né, o perfil ele atingiu basicamente 600 mil, aí, quase 650 mil contas, né, de alcance. E podem ter certeza que muito desse alcance se deve às postagens relacionadas ao estoicismo, porque aqui do lado, né, eu coloquei também na sequência, isso é uma estatística, né, que o próprio Instagram disponibiliza, né?
E vocês podem ver aí, ó, que a minha postagem mais curtida e que obteve maior alcance foi uma sobre o filósofo estoico Epiteto, né? Ou Epicteto, né? Como alguns pronunciam. E só essa postagem teve, observem vocês aí, ó, praticamente mais do que o dobro da segunda postagem que obteve mais alcance, que foi sobre o Aristóteles. E também sobre Sócrates, né? E já em quarto lugar aparece também outro grande filósofo conhecido do estoicismo, que foi o imperador Marco Aurélio, né? Então, somadas aí essas duas postagens, né? A do Epiteto e a do imperador Marco Aurélio, elas sozinhas atingiram quase 200 mil contas alcançadas, né? Eu acabei não separando aqui as estatísticas relacionadas às curtidas, né? Mas só com o número do alcance dá para ter uma noção aí do quanto que isso foi. Para lá de 10 mil, né? E deixando claro, né? Eu tenho um perfil aí, o meu perfil, obviamente, ele tá galgando aí alguns números, né? Esse perfil eu passei a ter, para quem ainda não me conhece, é importante também para saber um pouquinho, né? Ter um pouquinho dessa apresentação ainda, né? Mas eu tenho feito esse trabalho de divulgação da filosofia por conta também de ser professor de filosofia. Fui professor por mais de 11 anos na graduação dos cursos de Direito, lecionando filosofia geral e jurídica, além de outras disciplinas do curso de Direito. Mas por conta desse trabalho, nesse perfil aí, que é aproximadamente 1 ano e meio, né, de dedicação mesmo à divulgação filosófica, vocês observem aí que esses posts foram que alcançaram o maior número, né, de um grande número, praticamente 1/3 nesses últimos 90 dias, dizem respeito, então, a esses pensadores estoicos, o que demonstra, né, esse interesse e essa busca mesmo por parte dos seguidores e não seguidores. Muitos se tornaram seguidores do meu perfil justamente para poderem acompanhar essas postagens, né? Isso para mostrar, então, como que essa vertente filosófica tem conquistado interessados, seguidores e por aí vai, né? E daí, né, mais uma vez, a razão de trazer aqui essas aulas um pouco mais aprofundadas, trazer para vocês aí o que eu tenho estudado, né, sobre o tema. Eu sempre tenho divulgado, por exemplo, esse livrinho aqui, né, é uma dica de leitura, o Pequeno Manual Estoico, do Jonas Salzgeber. Eu tenho também lá no perfil do Instagram algumas séries, né, de carrosséis, onde eu coloco lá sobre a prática do estoicismo, princípios do estoicismo. Vocês podem encontrar isso por lá também. Mas é óbvio, né, que estando aqui no YouTube, a oportunidade, a possibilidade, né, de nós trazermos encontros mais aprofundados, né, mais desenvolvidos, é muito melhor, porque a plataforma do YouTube é justamente dedicada para essa finalidade, né, de vídeos, né, esse formato de produção de conteúdo, que são os vídeos, e a gente pode também fazer vídeos mais longos e eventualmente depois focar em partes mais importantes. Tudo isso é possível, né, por meio do canal do YouTube. E claro, né, o meu canal do YouTube sempre foi um canal mais parado, né? Sempre deixei ele um pouco de lado, não usava muito a plataforma. E agora, coisa aí de 2 semanas, ou menos até, é que eu tenho, então, estabelecido esse projeto e esse compromisso de semanalmente, então, trazermos novamente as lives, novos vídeos onde eu farei debate também sobre análises, né, conjunturais e por aí vai. Então é isso, chega de explicação, de introdução, vamos direto então agora para os pontos, né, que eu separei aqui para esse encontro de hoje, e vamos lá tentar responder o que é o estoicismo. Vejam só, antes, né, deixa eu voltar aqui, uma frase que talvez possa sintetizar muito bem a ideia, né, que se pretende aí representar pelo estoicismo, dita, né, pelo Marco Aurélio naquele seu livrinho Meditações. Eu não separei aqui agora, mas depois eu posso também deixar as indicações de leitura, né, onde ele vai dizer essa frase, né, bastante simbólica, né,
e bastante representativa também do pensamento estoico, que basicamente é isso que vocês estão lendo, né? Se não for certo, não faça. E eu vou dar bastante ênfase no verbo fazer. Daqui a pouco eu vou voltar nisso. Se não for certo, não faça. Se não for verdade, não diga. Então, com essas basicamente duas sentenças, né? Se não for certo, não faça. Se não for verdade, não diga. Isso já demonstra aí com bastante clareza, né? Para onde nós iremos caminhar com esse modo de pensar, com essa visão de mundo que é representada pelo estoicismo, que veio lá do século III a.C., foi fundada pelo Zenão, ainda durante o chamado período helenístico, né? Então, essa visão, né? Essa ideia que já é traçada pelo Marco Aurélio, ele vem depois, né? Depois de outros estoicos. O Marco Aurélio se dedicou a estudar sobre o estoicismo, né? E por meio das suas meditações, um diário que ele mesmo produzia, é que a sua forma de pensar, os seus pensamentos foram sendo concretizados e por isso chegaram até nós, né? Mas o Marco Aurélio não é um pensador estoico original, né? Ou digamos assim, daquele primeiro círculo de pensadores estoicos que veio desse início, né? Dessa fundação mesmo, por meio do Zenão de Sítio, que daqui a pouquinho eu falo um pouquinho sobre ele, né? Mas eu ainda queria fazer um rápido comentário, né? Sobre essa frase, né, do Marco Aurélio, porque eu disse, né, que um verbo que nós iremos ouvir muito e repetirmos muito no âmbito do estoicismo é o verbo fazer ou agir. Esses verbos que simbolizam uma conduta concreta do indivíduo, do ser humano, né? É claro que a filosofia ela gira em torno da razão, o próprio estoicismo, né? Do pensar, da criação de hipóteses, da criação de teorias, mas o estoicismo, basicamente, ele é caracterizado por essa visão mais prática da coisa, né? O estoicismo ele vai muito além da teoria, muito além dos seus pensamentos, dos seus princípios, que nós vamos falar, são importantes, evidentemente. Mas de nada adianta as ideias sem a ação, sem se colocar em exercício, em prática, aquilo que vai se dizer, né? E por isso, essa frase, voltando a ela aqui bem rapidamente, tão importante do Marco Aurélio, né? Se não for certo, não faça. Então, vamos procurar entender o conceito de retidão, de justiça, de verdade. Vamos buscar as virtudes, vamos buscar exercer as virtudes, já tendo uma noção do certo, do errado, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. E além também do importante compromisso que todos os filósofos têm, na verdade, né? Mas os estoicos, sobretudo, com relação à busca pela verdade. Até ao ponto, né, de chegar a essa recomendação, né, a essa sugestão, a esse conselho tão sábio, né, que é dito pelo Marco Aurélio, que se você não estiver lidando com a verdade, não se dê nem ao trabalho de expor algo que você sequer tenha noção ou tenha o compromisso de que esteja falando com a verdade. E isso, mais uma vez, diz muito sobre, inclusive, os tempos atuais. Porque explica, né, inclusive, por que o estoicismo chama tanta atenção nos dias de hoje. Porque apesar de ser, como eu disse, uma sabedoria milenar, né, que remonta ao século III a.C., o estoicismo ele tem uma aceitação muito grande nos nossos dias atuais, na modernidade, né, e na atualidade. Justamente por conta disso, por trazer conceitos, trazer temas que ainda nos dias atuais se prestam a serem aplicados também no nosso dia a dia. E hoje, quando eu falo em verdade, eu vou lembrar da dificuldade que nós temos hoje em lidar com a informação, sobretudo nas redes, né? Eu tenho aí também no YouTube, vocês verão aí, da semana passada, uma discussão sobre um projeto de lei, né, que está tramitando aí no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, sobre a questão das fake news, a desinformação nas redes.
né? Então, mais uma vez, esse compromisso com a verdade e que atinge a nossa vida hoje, mais do que nunca, né? Em relação a esse tema da informação. O que faz, de novo, né? Repito, o estoicismo ser uma filosofia que curiosamente, né? É aplicada de uma maneira tão direta com os temas atuais. Mas vamos lá. De maneira bem rápida, porque eu disse que faria aqui uma introdução para aqueles que ainda não estão familiarizados com o tema, né? O fundador do estoicismo, né, foi o chamado Zenão de Cítio. Cítio foi a cidade onde ele nasceu, né? E, como eu disse, esse surgimento, né, dessa chamada escola do estoicismo, ela se deu nesse período histórico, né, ou período filosófico chamado de helenístico, que eu também já citei aqui em outras oportunidades. Eu tenho aí um vídeo sobre a escola do ceticismo, e o ceticismo é outra escola filosófica que também surgiu aí nesse período aí entre o século II, o século III e o século II a.C., né? Tem uma outra premissa, mas também tem bastante também semelhanças aí com o estoicismo. Por quê? Por conta do período histórico, período helenístico, que foi aquele que surgiu a partir do desenvolvimento, da expansão, né, do Império Macedônico, do Alexandre o Grande, né, e após a derrocada do Império Macedônico, a morte do Alexandre e a divisão dos estados, né, do seu território entre os seus generais, onde houve ali o começo da formação, né, das grandes cidades-estado e algumas regiões da Itália, da Grécia hoje, da Turquia e, claro, de toda a Europa e Ásia, né? E em razão dessa grande expansão imperial, a cultura grega, que influenciou muito também a formação do próprio Alexandre, que teve, para vocês terem uma noção, teve aulas com o próprio Aristóteles e outros filósofos gregos, né, conhecidos, e fez com que então essa tradição grega se espalhasse por todo o Império Macedônico, e depois, com a sua derrocada e ascensão do Império Romano, toda essa cultura grega também se mesclou com as tradições romanas, fazendo então o surgimento dessa tradição, dessa cultura, da filosofia chamada greco-romana. E dentre elas, o estoicismo foi uma das que mais se destacou, né? Então fundada pelo Zenão de Cítio, né? O Zenão, ele tem uma história bastante curiosa e que também nos ajuda bastante a compreender inclusive os princípios, os fundamentos do estoicismo. Por quê? O Zenão de Cítio, ele era um mercador, ele era um comerciante, né, um mercador naquele período, naquela época, e como todos os mercadores, ele dependia, né, do transporte marítimo, né, aquele período das navegações ali, das navegações naquele período grego, para o transporte das suas mercadorias, enfim, para a venda dos seus produtos. E então ele sofre um terrível desastre, né, um naufrágio, onde ele perde toda a sua carga e praticamente toda a sua fortuna que havia acumulado, né, para a compra daquelas mercadorias e para a sua revenda, obviamente, que ele sofre aí um grande prejuízo. Agora, observem a frase, a ideia que ele vai, então, se tornar célebre, né? Por meio dessa sua visão, que a partir daí, então, vai ser agregada, será incorporada ao estoicismo. Ele disse: minha viagem foi próspera quando sofri um naufrágio. Ou seja, né? Aquilo que todo mundo consideraria como uma terrível tragédia, todos considerariam como um pior, ou talvez o pior dos infortúnios. Imaginem vocês, né? Você é mercador, investe todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio para a compra de mercadorias, para a partir dela tirar o seu lucro, e então se vê como vítima de um naufrágio onde se perde tudo. E a partir daí, o que se faria, né? Se entregaria à tragédia, à depressão, né? Consideraria o fim da sua vida, o fim da sua carreira ou da sua profissão, e a partir daí, então, que se anularia como indivíduo, como ser humano? Ou tentaria, da melhor maneira possível,
entender que a partir desse desastre, talvez, né, se poderia recomeçar de novo, continuar ou eventualmente retomar, ou claro, ou simplesmente começar do zero, até porque não haveria outra escolha, né? Foi exatamente isso que Zenão fez. Foi a partir dessa tragédia, desse terrível infortúnio, né, desse naufrágio que, como ele disse, obteve a sua viagem mais próspera. Porque foi dessa maneira que, indo à Grécia, Zenão passou a ter contato com certos filósofos daquele período, inclusive alguns filósofos ligados à escola do cinismo, do Diógenes, né, que nós falaremos muito provavelmente em outra oportunidade, e também seguindo, até aderindo a certos princípios que a própria escola cínica prega, né, propaga, que é a ideia de não se apegar às coisas materiais, né, e o Zenão acabou de perder toda a sua fortuna, é que se deve então buscar a felicidade para além das coisas materiais. E foi então a partir daí que nós podemos considerar aí um início, né, triunfante do estoicismo. Por que a palavra estoicismo? De onde que vem essa palavra estoicismo, estoico? Essa palavra, ela na verdade é uma derivação de uma outra palavra grega, né, que é estoa. Estoa eram aqueles pórticos, né, que existiam na entrada, né, das grandes cidades gregas, e Atenas, Esparta, né, enfim, as cidades mais importantes, Mileto e por aí vai. E toda cidade tem um pórtico, não só na entrada, às vezes em outros setores mais centrais da cidade. E é um local de grande circulação de pessoas, onde também a comercialização é feita, né? E há sempre uma grande reunião ou uma grande passagem de pessoas por ali. Então, os adeptos, né, os fundadores do estoicismo, eles marcavam seus encontros e os seus debates nesses locais, nas chamadas estoas. E aí, por conta disso, né, por se reunirem nesse local, então, que era os pórticos, né, eles passaram a ser conhecidos como estoicos, como aqueles indivíduos que estavam sempre na estoa, ou estavam ali nos pórticos, né, ou também eram conhecidos, né, como os pensadores dos pórticos. Que é bastante simbólico também, né, porque um pórtico, ou uma porta, ou um portão, né, ou um portal, nada mais é do que um ponto de passagem, né, por onde se adentra, ou claro, você sai, né, mas sobretudo tem esse simbolismo, né, de se adentrar a um determinado local, ou, né, um determinado modo de vida, algo novo, né? Você abre as portas, você abre as janelas, né? Ou você sai de um estado de letargia, um estado de comodismo, você sai da caverna. Então, a estoa, os pórticos, os portais têm muito esse simbolismo no campo da filosofia, né? Então, é isso para a gente então compreender, entender, né, como que se dá, né, como que se inicia, como que se origina o estoicismo, né, ou essa escola do estoicismo. Mas a verdade, pessoal, é que não foi na Grécia, não foi em Atenas, né, ou nas cidades gregas, que o estoicismo mais floresceu, mais adquiriu adeptos. Não, porque como eu disse, nós já estamos aqui num período, né, de derrocada do Império Macedônico e ascensão do Império Romano. E com isso, grandes cidadãos romanos, como Sêneca e Marco Aurélio, e também indivíduos do povo, né, ou indivíduos comuns, como Epiteto, que na verdade nem do povo era, porque o Epiteto era um escravo. Procurem depois, trarei aqui, evidentemente, né, indicações de leitura, dentre elas talvez uma das mais importantes seja do Epiteto, né? E como eu mostrei para vocês, não foi à toa que um dos posts que eu mais obtive alcance lá no meu Instagram foi justamente, vou voltar aqui, ó, uma das postagens do Epiteto, né? Onde ele diz ali, ó, primeiro diga a si mesmo
o que você seria. Então, faça o que é preciso ser feito, né? Que também simboliza muito bem a visão estoica. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Vou dar um enfoque depois nessa visão do Epiteto. Mas o que eu estou querendo dizer foi justamente na sociedade romana que se obteve uma maior importância, né? Ou se deu uma maior importância ao estoicismo. E aí vocês podem ver também o Marco Aurélio, já citei ele aqui, né? Pois se tornou exatamente aí, como eu digo, praticamente um modo de vida dominante no Império Romano. E foi o tipo de filosofia ou a cultura que mais se espalhou naquele período, né? Ou que ganhou bastante também notoriedade, né? Naquele período. Então, em poucas palavras, né? E acredito que aqui já deu para ter uma ideia bastante geral, né, ou introdutória sobre o estoicismo, que é justamente essa filosofia que trabalha com a ideia de que todos nós devemos nos dedicar a buscar as virtudes, né? E eu vou falar especificamente disso agora na sequência. São essas virtudes que nos tornarão seres, né, ou indivíduos melhores. Por isso vocês sempre vão ouvir falar nessa busca pela melhor versão. O estoicismo ele vai traçar, né, um caminho para isso. O estoicismo ele vai possibilitar que nós trilhemos, né, ou busquemos determinadas formas de agir que vão sim nos permitir e vão direcionar a nossa vida para que nós possamos desenvolver aquilo que nós chamamos da nossa melhor versão. Todos nós temos, vamos dizer assim, em nosso interior, temos já latente, né, todas as características, ou talvez todas as potências, como depois vai ser dito por Friedrich Nietzsche, né, pelo Nietzsche, para nos autodesenvolvermos, para nos tornarmos realmente indivíduos íntegros. E o estoicismo, há mais de 2000 anos atrás, ele já traçava isso. Então é uma filosofia que vai nos conduzir nesse caminho. Quando eu falo isso, pessoal, eu vou dizer para vocês com bastante sinceridade, né? Inclusive quando eu leio aí alguns perfis, ou também alguns canais que se dedicam ao estoicismo, né? Alguns autores também, infelizmente não tem como fugir disso, fica parecendo, né? Parece que a exploração dessa vertente filosófica nos dá a ideia de que nós estamos diante também de um estilo assim, né? De autoajuda. A gente vê muito coaches, né? Aí querendo vender, né? Fórmulas mágicas, estilo de vida, coisa do tipo, né? Sempre se aproveitando também dessa sabedoria estoica, prometendo. Isso que é o problema para mim. O problema não são os coaches. O problema não é essa área dos coaches, né? Ou de autoajuda. O problema é quando, na minha opinião, né? Isso é uma opinião bastante pessoal, tô fazendo aqui um parêntese, né? É quando se promete, né? Muitas vezes mediante a venda de um curso, a venda de um método qualquer, de que é possível simplesmente alcançar a felicidade, ou que é possível você se tornar uma pessoa absolutamente desenvolvida e tudo mais, né? Simplesmente seguindo ali, né, aquela trilha que vai ser ditada por ele, ou pelo... né, enfim, eu acho bastante, às vezes... é bastante questionável, né, certas formas de abordagem do estoicismo. É claro que eu estou aqui me apresentando como professor, estou tentando da melhor maneira possível transmitir um conteúdo, né, para quem está acompanhando, para quem quer também, eventualmente depois, adquirir, se matricular nos cursos que eu tenho para oferecer, mas vocês nunca me verão dizendo, olha, se vocês seguirem essa trilha, se vocês seguirem essa fórmula, vocês vão alcançar aquilo que vocês desejam, blá blá blá. Não é essa a minha linha de abordagem, né? O que eu farei, e isso eu me comprometo a fazer,
é trazer as melhores explanações possíveis, da forma mais didática possível, as indicações de leitura, qual é o melhor caminho, por onde começar, onde se aprofundar, né? E aí sim, claro, cada um siga o seu caminho, porque a filosofia é essa, a filosofia ela não vai te prender. Ah, não, agora você vai comprar o método X, ou você vai agora que você chegou nesta etapa, você está preparado para a próxima. Então vem aqui comigo, compra a minha mentoria e por aí vai, né? Não é essa a minha abordagem. A minha abordagem é que vocês, se gostarem, claro, né? Continuem acompanhando o canal, continuem acompanhando o perfil do Instagram, e ali vocês terão claramente acesso, facilmente terão acesso às informações que forem necessárias para que cada um possa trilhar aí o seu caminho. E o estoicismo, ele também é sobre isso. É sobre o autodesenvolvimento, a autodisciplina. E aí sim, vocês conhecendo esses princípios, vocês conhecendo esses fundamentos, é óbvio que vocês não vão precisar depois de ninguém guiando, nenhum coach, nenhum expert por trás, né, tendo que carregar vocês aí, puxando a sua mãozinha para que vocês possam alcançar aquilo que vocês mesmos queiram, né? Porque quem controla a sua vida é você, não sou eu, e nem o coach, nem quem quer que seja. É você mesmo. A vida está sua vida está nas suas mãos, no seu controle. E é sobre isso também que nós tratamos no estoicismo. É sobre isso que se trata o estoicismo, né? Então, seguindo aqui em frente, né? Para o nosso tempo aqui acaba sendo bastante curto também, e basicamente já estamos na metade da nossa exposição, ou pelo menos deveríamos estar, né? De maneira bastante sintética, o estoicismo essencialmente é esse guia de conduta para a vida de todo mundo, para cada um de nós, né? E por isso também nós podemos chamar como uma filosofia que representa ou que busca a arte de bem viver. Óbvio, né? Se eu digo para vocês que um dos princípios, um dos fundamentos do estoicismo, e eu vou aprofundar sobre ele agora na sequência, é justamente desenvolvermos as nossas virtudes, para buscarmos e alcançarmos a nossa melhor versão. Se eu digo também que o estoicismo ele irá traçar os fundamentos ou os princípios para buscarmos aquilo que consideramos como felicidade, é natural que a gente compreenda também o estoicismo como sendo essa arte de bem viver. Essa arte ou esse método ou esse estilo de vida que vai nos permitir alcançar uma vida boa. Simples assim, né? Agora, a questão é, o que é uma vida boa? O que é essa arte de bem viver, né? Algumas dicas eu já disse aqui, para quem está acompanhando desde o início. Não é só ter bens materiais. Podem ter certeza disso. O Zenão de Sítio, que foi o fundador do estoicismo, ele começou a se dedicar e somente teve o seu despertar para a filosofia, para a busca do conhecimento, a partir do momento que ele perdeu tudo. E isso para deixar bastante claro que não são bens materiais, não é riqueza, não é o dinheiro que mais importa. Ah, mas e o Marco Aurélio, que era o imperador de Roma? Ele era milionário. E o Sêneca, que também era um grande mercador, comerciante romano. Depois se tornou senador, se eu não me engano, romano, né? Também era um indivíduo da elite romana. Ah, então, tá, para eles era muito mais fácil, então, seguir esses princípios. Não é porque o Marco Aurélio era o grande imperador e tinha ali nas suas mãos toda a... E olha isso, né? Tinha nas suas mãos o destino de uma nação, que ele tinha uma vida tranquila. Pelo contrário, né? Basta a gente ver como é a vida aí dos nossos governantes. Ah, tem muitos privilégios? Tem acesso, né, a uma série de prerrogativas, né?
tem bons salários e por aí vai? Claro que sim. Mas ao mesmo tempo tem uma série de responsabilidades. Estamos vendo aí o ex-presidente Bolsonaro sofrendo buscas e apreensões por meio da Polícia Federal. Tem não sei quantos inquéritos policiais, né, investigações que poderão brevemente levá-lo à prisão. Assim como aconteceu com outro ex-presidente, o Lula, que hoje é o atual presidente. E pode ser que quando ele saia agora desses próximos 4 anos, ele também tenha que se, eventualmente, aí, sabe-se lá, né, de acordo com a sua conduta, ter que também ter contas a prestar com a justiça e por aí vai. Então o fato de você ter um grande cargo, ter dinheiro em mãos, ser um grande empresário, e eu devo estar falando aqui também para pessoas que também se enquadram, né, nesse tipo de perfil, a inúmera, imensa quantidade de preocupações, de adversidades, de dificuldades que poderão passar, que não vão ser resolvidos simplesmente com moeda, com dinheiro. Isso, né? Isso para qualquer um que tenha refletido 5 segundos sobre o que é a vida, vai concordar comigo, né? Muito bem, eu estou enrolando muito, né? Vamos seguir aqui, pessoal. Como ou como viver uma vida boa. E é nesse sentido que o estoicismo, então, passando agora para os chamados fundamentos estoicos, irá traçar alguns princípios que nos ajudarão, né, a compreender ou a entender o que vem a ser viver uma vida boa. E uma primeira ideia que já vai nos dar uma pista, né, sobre o que vem a ser isso, foi dito por Epiteto, no seu manual, né, do Epiteto. Manual, o seu texto, né, o seu livrinho chama Manual de Epiteto. Eu tô sem ele agora em mãos, depois eu trago aqui, mas que justamente irá traçar uma série de princípios justamente para se desenvolver uma vida boa. Se desenvolver ou se buscar a felicidade como sinônimo da arte de bem viver, né? E essa frase, como eu disse, vou repetir aqui mais uma vez, foi um dos posts com maior alcance lá no Instagram, com maior número de curtidas até hoje, né? Hoje já está quase 7.000 curtidas ali. Isso porque, eu repito, eu tenho um perfil médio aí, ou nem isso, né? São 21 mil, quase 22 mil seguidores, né? Então, com base nessa frase, né, do Epiteto, nós podemos observar aí que um caminho, desde já, para se buscar essa vida boa é nos dedicarmos a nós mesmos construir, fazer com que nós mesmos possamos construí-la. Você quer algo de bom? Você quer ser uma pessoa boa? Você quer mais patrimônio? É isso que te traz felicidade? Não tem problema também você visar, né, ampliar ou ter uma vida tranquila no sentido financeiro. Aliás, muitos buscam o estoicismo também, justamente para alcançar essa disciplina, por meio da disciplina, ter como depois um resultado, né? Na verdade, eu acho que o resultado financeiro nada mais é como uma consequência do nosso trabalho, né? Então, só que para isso é preciso sim dedicação, disciplina, e é preciso se fazer isso. O dinheiro, ele não cai do céu, né? As virtudes, tudo bem, elas podem vir naturalmente, mas muitas delas precisam ser desenvolvidas, precisam ser exercitadas. Então é por isso que o Epiteto ele vai dizer que não basta a gente dizer o que nós queremos, não basta que a gente diga o que nós queremos ou desejamos ou seremos. Nós precisamos fazer com que aconteça. É preciso ser feito. E eu acho que por isso também essa frase ganhou tanta repercussão, porque eu acho que ela representa muito, né, a nossa realidade, a nossa vida. Se a gente quer alguma coisa, a gente tem que fazer acontecer. E é por aí que o estoicismo nos direciona, né? Então, além disso, né,
que nós vamos poder entender e sintetizar a esse respeito, né? O estoicismo, ele é uma filosofia, é uma verdadeira filosofia, mas que muito mais do que teoria, ele foca na prática. E um exemplo que eu trago aqui, bastante prático, né? Ou bastante evidente. Hoje em dia eu moro no litoral, moro em Praia Grande, São Paulo, né? E desde que vim morar, me mudei, né, para cá, para essa região no litoral, que fica na Baixada Santista, eu tenho tido aqui como quase que como uma meta, né? De voltar a praticar esportes, e dentre elas eu teria a opção de fazer as aulas de surf, né? Até porque estou aqui no litoral, nunca morei no litoral, sou do interior de Minas, e nunca morei próximo ao mar, né? E já que agora eu tenho esse privilégio, né? Porque vamos reconhecer, e devo reconhecer, é um grande privilégio morar no litoral, é um estilo de vida muito mais saudável, né? Que eu tenho aí tido essa pretensão, né, ou essa ideia de eventualmente praticar aulas de surf. E aqui nós temos um grande exemplo, né, para que simbolize, para que a gente possa entender o que representa, né, o confronto entre teoria e prática. Imaginem vocês uma aula de surf. E aí pode ser qualquer outra modalidade esportiva, mas vou usar o surf, já expliquei aqui por quê, né? Imaginem vocês aí, olha, venham para o meu curso de surf, só que esse curso será online, tá? Esse curso vai ser online, vocês terão toda a parte teórica, o que é a prancha, como que você se posiciona na prancha, como que funciona as marés, os períodos, né? Como que a gente identifica as ondas, como que você escapa ali, né, de uma situação onde você vai ser arrastado pelo mar. Aliás, você precisa nadar, então você também precisa saber os conceitos teóricos da natação, tá bom? Então faça o meu curso aí teórico, modalidade online, nem precisa ser presencial, e você vai então sair com um diploma de surfista. Vocês acham que a partir daí, né, eu posso simplesmente pegar uma prancha, ir ali na loja, comprar e tal, e já entrar no mar direto, né? Simplesmente com essas aulas teóricas que eu obtive? Então é evidente que não, né? Isso aí eu acho que é um exemplo bastante claro, né? Bastante didático, para a gente poder compreender e entender que existem certas circunstâncias, né? Certos momentos de vida que, por mais que a teoria seja bastante importante e relevante, é evidente que a prática, ela precisa ser também bastante valorizada. E o estoicismo é uma filosofia focada na prática. Colocar em prática algo que você tenha que exercitar. Acima de tudo, que você precise exercitar. Porque não adianta eu ter a melhor concepção do que é a justiça, por exemplo. Não adianta eu ter a melhor noção do que é a virtude, ou as virtudes, como a coragem, a temperança, a sabedoria e a justiça, como eu já citei aqui, né? Se eu não souber colocar isso em prática, se eu não souber exercitar, se eu simplesmente não fazer aquilo que eu digo, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Isso não funciona no estoicismo. O estoicismo, ele vai te cobrar a prática sempre. Então você quer ser justo, ou você se considera uma pessoa justa, pratique a justiça. Você é uma pessoa boa? Como que eu sei que você é uma pessoa que pratica o bem? Como que eu sei que você é um cidadão de bem? Hoje em dia a gente cansa de ouvir, né, essa expressão, porque o cidadão de bem, a cidadã de bem. Beleza. Você encher a boca para dizer que é um cidadão de bem, é ótimo. Eu sou um cidadão de bem, portanto eu tenho tais valores, eu defendo tais valores, a família, a pátria e por aí vai, né? Mas quando você se aproxima daquele indivíduo e você analisa o modo dele agir, o que ele realmente faz? Será que ele demonstra e prova que realmente é um cidadão de bem?
é uma pessoa boa? Então é somente com o exercício das virtudes, com o exercício daquilo que nós buscamos como sendo o ideal para nós de vida, é que nós realmente poderemos dizer que alcançamos ou estamos a ponto ou a caminho de alcançar aquilo que nós consideramos como sendo a nossa meta, o nosso objetivo, o nosso sonho e por aí vai, né? Agora, o estoicismo, ele também vai traçar alguns conceitos e alguns fundamentos para isso. E também para dizer o que podemos considerar como uma vida boa ou uma vida feliz, ou conceito de felicidade. E para isso existe uma expressão, né, também bastante conhecida no campo da filosofia, isso vem também da tradição platônica e aristotélica, que é esse conceito de eudaimonia, ou seja, ter uma vida feliz, uma vida fluida, onde as coisas dão certo, onde nós podemos dizer que ficamos tranquilos, né? ou temos uma tranquilidade, uma vida sem preocupações, né? Isso é a busca pela felicidade na visão estoica. Isso representa o que eles chamam de eudaimonia. E dessa palavra eudaimonia é que nós vamos tirar aí também a ideia que eu já disse aqui anteriormente, né, sobre o nosso compromisso em alcançarmos o nosso melhor, a nossa melhor versão, ou o nosso chamado eu interior, que nós podemos até considerar um eu evoluído. Nós podemos dizer que no fundo nós temos toda a potência, temos latente todas as ferramentas, todas as possibilidades para nos tornarmos aquele indivíduo que nós queremos ser, o melhor que nós podemos ser. Por isso podemos considerar que no nosso interior nós temos como se fosse uma versão melhor, uma versão evoluída, só que precisa ser desabrochada, precisa ser colocada em prática. E viver uma vida feliz é viver uma vida de acordo com essa melhor versão. E isso é representado, então, por esse conceito de eudaimonia. Esse eu, entre aspas, né, que forma a palavra eudaimonia, em grego significa bom. Daimon ou daimonia, que vocês vão lembrar até de demônio, né, mas nada mais é do que uma corruptela que acabou sendo feita posteriormente pelo cristianismo, né? Mas daimon ou daimonia simplesmente significa o espírito interior, a centelha divina que foi plantada em nosso interior. Alguns podem chamar isso de alma, de espírito, o nosso interior, né? Ou seja, tudo aquilo que forma o nosso ser, aquele conceito mais abstrato, né? Talvez até muito difícil de explicar, mas que se cada um parar aí e tentar refletir consigo mesmo e tentar buscar, né, essa concepção própria, e esse é o caminho do autoconhecimento, né? É quando a gente se volta para dentro de nós mesmos e a gente procura identificar os nossos defeitos, os nossos vícios, né? Mas também as nossas virtudes, aquilo que nós somos bons. E claro, principalmente aquilo que nós somos bons. Quando a gente identifica isso, nossa, eu sou bom nisso, nessa área, eu sou bom em artes, ou eu sou bom em música, ou eu gosto, eu aprecio, né, uma determinada área do conhecimento, né? No meu caso, eu me dedico, na minha profissão como advogado, a estudar, a estar sempre aprimorando, né, os meus conceitos jurídicos. E também sou professor, então eu procuro sempre estar estudando, me aprimorando, lendo, melhorando a minha didática, melhorando as minhas técnicas de transmissão do conhecimento. Então eu sinto, eu tenho a intuição de que eu posso cada dia mais melhorar em relação a esses pontos, a esses atributos, a essas virtudes, né? Então, identificando o que eu quero e o que eu busco, como diz Epiteto, resta a mim fazer o quê? Fazer, né?
colocar em prática. E se eu conseguir alcançar ou me aproximar o máximo possível desse ideal, é evidente que eu estou muito próximo também de alcançar a minha felicidade, a minha tranquilidade e uma vida que vai fluir sem maiores preocupações. E isso vale para qualquer um de vocês, para qualquer área do conhecimento, para qualquer área em que vocês se dediquem, né? Pode ser tanto no campo profissional, quanto no campo emocional, pessoal, individual, né? Familiar, espiritual. Cada um vai definir aí qual área da sua vida que pretende desenvolver, que pretende aprimorar. E vocês estão percebendo como que isso parece uma aula de coach? Eu não sou coach, pessoal, pelo amor de Deus, né? Eu sou professor de direito, professor de filosofia. Então acredito que todos aqui já perceberam, já entenderam, né, que uma das grandes preocupações, uma das grandes buscas que o estoicismo nos permitirá é justamente daquilo que todo mundo busca, que é a felicidade, que é uma vida feliz, uma vida tranquila, uma vida sem preocupações. No ano passado, quando eu comecei, quando eu pensei, né, em gravar e trazer essa discussão, esse debate, né, para esse encontro nosso aqui, eu tinha acabado de sair da sala de cinema onde eu assisti aquele filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E, curiosamente, né, até mesmo, né, nas obras de ficção da Marvel, nós temos ali essa busca pela felicidade. Então, quem já assistiu esse filme, sem preocupação aqui com spoilers, né, poderá também perceber ou irá notar que o destino do personagem do Doutor Estranho, ele começou também com uma tragédia, uma terrível tragédia, né? Isso no primeiro filme, né? Ele sofre um terrível acidente, perde a mobilidade das suas mãos e com isso, né, ele era um grande cirurgião, milionário e altamente reconhecido e por meio de um acidente de carro provocado por uma imprudência dele mesmo, né, coisa que hoje em dia praticamente todos nós, infelizmente, estamos sujeitos, né, o sujeito está dirigindo com o celular, respondendo mensagem, sofre um acidente, sofre um trauma terrível nas suas mãos, que era o seu principal instrumento de trabalho. Ele era um grande cirurgião, né? E dependia então da sua habilidade, justamente a sua habilidade com os dedos, com as mãos, e obviamente que aí toda a sua vida é destroçada a partir daí. Ele gasta toda a sua fortuna tentando recuperar, tentando corrigir, tentando curar, né, aquelas suas fraturas, mas é óbvio que ele não se torna o mesmo, né? Ele não tem mais a mobilidade que ele tinha, a habilidade que ele tinha com as mãos. E é aí que ele começa então a sua jornada, vamos dizer, espiritual, ou talvez em relação aos seus poderes mágicos, né? Isso dentro da história do filme, e vai se tornar o Doutor Estranho. Na sequência, o Multiverso da Loucura, há essa cena que vocês estão vendo aí, né? Onde a sua... agora eu não me lembro o nome da personagem, mas era o grande amor da sua vida, que acabou por conta das suas próprias escolhas, né? Dele, né? Do Doutor Estranho. Não pôde se dedicar a esse amor, né? A essa relação com ela. E ela, obviamente, vai se casar com uma outra pessoa, com outro cara. E ele fica, então, sozinho, né? E muitas vezes tentando, então, se questionar, né? Poxa, eu perdi a minha profissão, obviamente que eu me tornei um vingador, me tornei um herói, né, conhecido e que salvei o mundo da ameaça do Thanos, mas eu perdi o grande amor da minha vida. E após a cerimônia, eles estão ali na recepção do casamento, ela vai perguntar: você está feliz, Stephen? Stephen Strange, né? E então, até mesmo na ficção, enfim, esse aqui é só um exemplo, né, pessoal? Obviamente, isso aí veio para essa aula, justamente porque no ano passado foi maio, né, quando teve o lançamento desse filme, e logo de cara eu percebi que um dos temas, né, que estão ali adjacentes à história é justamente a questão da felicidade. E aí sim, obviamente não vou adentrar em maiores spoilers aqui, mas o fato, né, do Doutor Estranho, das suas versões do multiverso, né, terem que enfrentar todas essas adversidades, inclusive a perda, né, do amor da sua vida, fez com que, claro, o seu destino acabasse sendo então comprometido
E claro, né, a Marvel, ela trabalha com o conceito de multiversos, né, onde existem, então, diversas versões de um mesmo indivíduo, mas ele vai também ter contato e ter que confrontar esses indivíduos, e todos eles, mesmo as suas diversas versões, nos mais diversos multiversos, enfrentaram também as mesmas adversidades e sempre se questionando se são ou não são felizes. E naquele momento é óbvio que se percebe claramente que ele não é uma pessoa feliz, né? Seja porque ele perdeu a sua profissão, né? Ele teve que mudar completamente a sua vida, né? Passou a ser o Doutor Estranho, ter outras responsabilidades, outros poderes, ter que ser responsável pelas ameaças intergalácticas e mundiais, né? Ou seja, ter todo esse peso nas suas costas, mas ainda assim perder a mulher, a pessoa que ele amava, né? E obviamente que isso não deixava ele, não fazia dele uma pessoa feliz, né? E aí, qual é o caminho da felicidade, né? O que nós devemos fazer então para desenvolvermos ou buscarmos esse caminho pela felicidade? E é aí que eu vou tentar avançar aqui, pessoal, em razão de todos esses problemas que eu tive aqui na transmissão, na gravação, né? Mas basicamente o estoicismo ele irá trabalhar então com 3 princípios, né, que formam aí um triângulo, né, formam aí uma definição tripartite, né, em três grandes princípios centrais que nós podemos observar, que é o princípio da aceitação, o princípio da autodisciplina e o princípio da virtude. Se a gente conseguir conjugar todos esses 3 princípios, esses 3 fundamentos, muito provavelmente nós caminharemos um caminho virtuoso, no sentido de alcançarmos o domínio, né, das virtudes e, naturalmente, do conceito de felicidade, eudaimonia, que, como eu expliquei anteriormente, né, é esse conceito que nos coloca em contato com o nosso eu interior, com a nossa melhor versão, e fazemos então e que permite então que nós possamos fazer realmente, né, aquilo, ou alcançar aquilo que nós realmente pretendemos como ideal de vida, né? É claro que o estoicismo ele tem diversos outros fundamentos, diversos outros princípios, e é claro também que hoje eu vou me concentrar apenas em um aspecto de um desses princípios, tá bom? Por isso o título é Carpe Diem. Eu já vou chegar nele daqui a pouquinho e é onde nós encerraremos hoje o nosso encontro. Mas é importante, e desde já, nós depois teremos outras partes, né? Avançaremos também no estudo aqui do estoicismo, ainda que introdutoriamente, mas desde já é importante dominarmos então esses 3 conceitos, ou esses 3 fundamentos do estoicismo. O princípio da aceitação, que de forma bastante sintética significa aquela ideia de controlarmos apenas aquilo que podemos controlar. Ou seja, concentrarmos, focarmos somente naquilo que está sob o nosso controle. E basicamente isso faz com que nós não nos dediquemos, não nos preocupemos com fatores externos. É muito importante na nossa vida a gente identificar aquilo que podemos controlar e aquilo que nós não podemos controlar. Aquilo que está no nosso poder, aquilo que é interno ou está dentro de nós, dentro das nossas capacidades e possibilidades, daquilo que está fora das nossas possibilidades. Por exemplo, chega a pandemia, como aconteceu 2 anos atrás, e ainda assim temos visto consequências da pandemia. Nós não temos controle. É um vírus que surgiu, sabe-se lá de onde. Alguns dizem que foi em laboratório, outros dizem que foi uma simples evolução de um outro vírus. Isso ataca a população mundial inteira, né? E aí, não temos o controle. Surgiu essa doença, ela passa a se espalhar, vira uma pandemia e começa a matar milhares e milhares de pessoas, né? O que nós temos no nosso controle em relação ao combate a essa terrível enfermidade? O nosso comportamento. Vamos usar máscaras, vamos nos manter isolados, né? Vamos tentar evitar, dentro do possível, contato com grandes aglomerações de pessoas e por aí vai.
É claro que isso gera outras dificuldades, porque eu tenho que sair para trabalhar, eu preciso ir na padaria, eu preciso ir no supermercado, enfim. Todo mundo vivenciou isso nesses últimos anos, né, de pandemia. Mas o surgimento dela e a forma como a doença nos atinge, se ela vai nos atingir ou não, porque muitas vezes, mesmo usando máscara, tomando os cuidados de higiene, evitando aglomeração, de alguma maneira a Covid pode nos acometer. Eu mesmo peguei 3 vezes a Covid. Né? A primeira foi terrível. As demais, depois já com a vacina, né? Depois de desenvolvida a vacina, foram mais amenas. Mas é evidente que dá para observar pequenas sequelas, lapsos de memória, essas coisas. Quem teve Covid sabe, né? Mas o fato é o que podemos controlar, o que não podemos controlar. Isso vale tanto para o indivíduo quanto para a coletividade. Porque quando a gente fala de pandemia, tem toda a responsabilidade aí do Estado, né, dos governantes e por aí vai. Mas não vou entrar nesse assunto agora, isso pode ser para um segundo momento, né? Além disso, controlar o que podemos controlar, concentrarmos no que podemos controlar, é evidente que existe também um outro princípio, o da autodisciplina. Ou seja, nós devemos nos dedicar aprimoramento. Devemos nos aprimorar. Então devemos nos dedicar ao nosso próprio aprimoramento. Beleza, agora sim, destravou aqui a palavra, né? Então é por aí que nós alcançamos o chamado princípio da autodisciplina. Todavia, né, além disso, né, justamente porque nós iremos nos dedicar àquilo que podemos controlar e iremos também nos concentrar no nosso autoaprimoramento, autodesenvolvimento, acho que era essa palavra que eu estava tentando buscar, nós também, naturalmente, devemos assumir a responsabilidade sobre os nossos atos, sobre as nossas escolhas. E não devemos ficar depois sofrendo, arrancando os cabelos, né? Desenvolvendo ansiedade, quaisquer outros sintomas e enfermidades mentais ou psicológicas por conta das decisões ou não decisões que nós tomamos. Simplesmente temos que assumir, então, a responsabilidade pelas escolhas que nós eventualmente tenhamos tomado. Claro, como eu disse, desde que essas decisões tenham se baseado naquilo que nós temos sob o nosso controle. Fatores externos, nós infelizmente ou felizmente não temos que nos preocupar ou temos que ficar focados, concentrados, né, em assumir a responsabilidade por esses outros fatores que nós não temos sequer controle sobre eles. Se não temos o controle sobre eles, claro, nós também não temos responsabilidade sobre eles, né? Então é isso. Nós iremos assumir responsabilidade sobre aquilo que nos toca, sobre aquilo que nós estamos ou nos propomos ou nos dedicamos a cumprir, né? E isso significa autodisciplina, controle das emoções, colocar a razão, se possível, à frente das emoções, né? Saber dos nossos limites, saber até onde podemos ir e até onde não podemos ir. É isso. Isso também significa a autodisciplina. E por fim, o princípio da virtude e o que os filósofos do estoicismo vão dizer para que possamos viver com areté, ou arete, que significa o quê? Busque as virtudes. Vamos desenvolver as nossas virtudes, como eu tenho dito desde o início. O caminho da felicidade passa pelo nosso autodesenvolvimento, pelo nosso autocontrole e pelo desenvolvimento do nosso melhor. Ou seja, aquilo que somos bons. Ah, mas eu não sou bom em nada. Você é bom em alguma coisa. Pode ter certeza disso. Todos nós temos, eu não vou dizer um dom, mas todos nós temos a capacidade ou a possibilidade de alcançarmos aquilo que nós quisermos. Só que é claro, temos que ter uma visão, uma clareza, né, uma certeza daquilo que nós podemos ser o melhor, aquilo que nós gostamos de fazer. Você gosta de fazer o quê? O que te traz prazer? O que te traz felicidade? A partir daí, você tem uma pista, tem um caminho
daquilo que você melhor poderá se dedicar, ou daquilo que você melhor poderá se sobressair diante de outras pessoas, né? E aqui tem um ponto bastante importante também, que eu já falo isso em outras lives, já falei isso em outros vídeos, né? Nós vivemos um mundo muito competitivo, né? Um mundo, por exemplo, uma sociedade que valoriza muito a questão estética, o Instagram mesmo, né? Tem muito disso, onde as pessoas encontram um determinado padrão de beleza, um corpo, né, padrão, uma certa beleza, e aí todo mundo quer copiar ou quer seguir aquele determinado padrão. Isso naturalmente gera uma competitividade ou gera uma comparação, e nós começamos a nos comparar uns com os outros. Eu quero ser igual aquela pessoa ali, aquela artista ou aquele artista ou aquela celebridade que tá ali aparecendo na internet e por aí vai. Eu quero alcançar as mesmas conquistas que ela, só que ela é ela e você é você, né? Então a gente tem que evitar muito essa armadilha mental mesmo, né? Da gente olhar para uma pessoa, se espelhar. Quanto a isso não tem nenhum problema, né? A gente pode escolher um modelo, alguém que a gente admira e tentar seguir os passos dela, só que nunca devemos nos comparar a ela. Ou devemos adquirir aquele comportamento competitivo, achando que nós somos melhores, ou somos piores que outros. Cada um de nós tem a nossa própria história. Cada um de nós tem os nossos, como eu disse, os nossos próprios limites, as nossas próprias dificuldades e aquilo em que nós temos talvez uma maior facilidade. Fazemos coisas com maior naturalidade. Então é nesse sentido que a gente pode identificar um determinado caminho, uma determinada meta, né, um determinado objetivo de vida para poder buscar e, obviamente, nos tornarmos ali talvez melhor naquilo que eventualmente possamos dedicar. Ou seja, resumindo, nós competimos apenas com uma pessoa, com nós mesmos. Nós somos o único obstáculo para nós mesmos. E obviamente, nós somos talvez a única pessoa, a principal pessoa com quem devemos contar com nós mesmos, para que possamos então finalmente atingir essa melhor versão e obviamente essa felicidade que tanto almejamos, né? É isso, gente. Conceito de felicidade eudaimonia está sintetizado então nesses 3 princípios da aceitação, da virtude ou areté. Expresse a sua melhor versão. Saiba onde você quer chegar. Saiba o que você quer fazer e faça, como disse Epiteto. E o princípio da autodisciplina. Desenvolvendo o controle, desenvolvendo nossas virtudes, iremos então assumir a responsabilidade pelos nossos atos, controlando as nossas emoções e por aí vai. Bom, avançando, finalmente já caminhando para as nossas conclusões, né? É extremamente importante, né? E acabei de falar aqui sobre isso, sobre assumirmos a responsabilidade sobre nós mesmos. Extremamente importante que tenhamos essa resiliência emocional, né? Porque muitas vezes eu sei, né? Todos nós sabemos que ter o controle sobre as próprias emoções não é uma tarefa fácil, não é uma situação muito simples, né? Existem dias que nós estamos tranquilos, né? Estamos radiantes, já acordamos tranquilos e às vezes temos uma noite de sono, descansamos e por aí vai, e o dia é maravilhoso. De um dia para o outro, ou porque não dormimos bem, ou sei lá, porque aconteceu alguma coisa, levantei, bati o dedinho na quina da cama, né? Enfim, eu não vou fazer comparação aqui com as mulheres, né? As mulheres têm uns dias, né? Enfim, não vou ficar aqui criando esse tipo de situação, mas claro, existe toda uma descarga hormonal, tanto em homens quanto em mulheres, né? Dependendo do seu momento de vida. E aí também ficam, né? Obviamente, mais sensíveis, mais sensibilizadas e as emoções afloram. Então não é fácil controlarmos as emoções. E todos os dias nós temos desafios nesse sentido. O Marco Aurélio ele falava muito isso está também no seu livro, né? nas suas reflexões, nas suas meditações.
esses desafios do dia a dia, né? Que todos os dias nós vamos lidar com pessoas, vamos lidar com situações que vão gerar irritação, vão gerar canseira, vão, né? Enfim, todo mundo sabe que as emoções são realmente difíceis de controlar, mas é justamente nesse momento, nesse ponto, que nós devemos ser resilientes. Tolerar as provocações com a mente tranquila rouba a força e o fardo do infortúnio. É o que diz o Sêneca, né? Então, diante das atribulações, das adversidades, daquele colega chato do trabalho, do chefe do trabalho, ou professor da faculdade que está pegando o seu pé, respire fundo, mantenha a mente tranquila. E com certeza, aquela dificuldade que você já está passando, que já é difícil de ser superada, né? Já é difícil por si só, se você não tiver essa mente tranquila e você começar a entrar na pilha e deixar com que a raiva ou o ódio ou qualquer que seja da emoção negativa te domine, aí é óbvio que aquele problema vai ficar muito mais pesado, muito mais difícil de se resolver. E de novo, tá vendo? Eu tô parecendo um coach aqui, né? Enfim, dando aqui conselhos, né? E dando fórmulas, né, de se lidar. Mas isso é óbvio, né, pessoal? É quase que natural, né, na nossa vida, né? A gente acaba tornando as coisas muito mais difíceis do que elas são, né? Os nossos problemas, eles acabam se tornando muito maiores na nossa cabeça, na nossa mente, do que eles são na realidade. E essa também é um pensamento bastante conhecido, uma frase bastante conhecida do Epiteto, né? Então devemos ser resilientes em relação às nossas emoções, devemos manter, né, o maior controle possível sobre as nossas emoções. E uma maneira de fazer isso, que todo filósofo vai dizer, o caminho para se fazer isso não tem outro, é tentarmos fazer com que a razão se sobreponha às emoções. Então, diante de qualquer adversidade, como acabou de acontecer aqui agora, é uma pequena adversidade. Eu estava gravando esse vídeo, o meu Windows simplesmente travou. E agora? Tudo que eu gravei eu perdi. Será que eu perdi mesmo? Né? E se eu deixasse a raiva tomar conta aqui, eu pegava essa taça de vinho, como eu falei, o pessoal aqui do Instagram, jogava na tela, quebrava tudo, e vou falar, nunca mais eu vou gravar vídeo, e por aí vai. Já cansei desse negócio de YouTube. Mas não. Tentei manter a calma, respirei, conversei com o pessoal do Instagram que estava ao vivo, reiniciei o notebook, reiniciei o computador, não fiquei sofrendo. Se eu perdi, beleza, amanhã eu gravo, amanhã eu retomo a aula. Do começo, do zero, vai ser chato? Vai, mas eu retomo. Felizmente, estamos aqui, ó. Tudo que vocês assistiram até aqui, para quem veio até agora, foi o que eu já havia dito, ficou salvo no computador e tranquilo, e beleza, e seguimos em frente. Só ficou aí um pouco cortado, talvez, em determinado trecho desse encontro de hoje, né? Mas o fato é, a todo momento estamos sendo testados ou estamos sofrendo algum tipo de adversidade, das mais graves ou das mais leves possíveis, mas que, se deixarmos isso nos dominar, obviamente que as emoções irão aflorar e, obviamente, que tudo ficará muito pior do que deveria ou poderia estar, né? Então é por isso que a razão é o trunfo que nós temos nas mãos, né? De pararmos, raciocinarmos, analisarmos com bastante frieza, né? Quais são os danos, quais foram os reais prejuízos que nós eventualmente tivemos ou poderemos ter, e a partir daí tenhamos a capacidade intelectual, emocional, de traçarmos um novo caminho ou uma nova estratégia para que possamos dar a volta, contornarmos e, obviamente, termos de volta o controle sobre aquela determinada situação. E para isso, claro, é necessário uma mente tranquila, uma mente centrada, controlada naquilo que a gente realmente poderá fazer. E mais uma vez, se esse caminho não for seguido, a nossa busca pela felicidade, pela tranquilidade, pela eudaimonia
ficará, obviamente, muito comprometido, né? E estaremos sujeitos a todo momento termos a nossa vida instável, atribulada e nunca sairmos do buraco, né? Até definitivamente perdermos tudo ou até mesmo a própria vida, a depender da situação, da gravidade da situação. Uma coisa muito importante é dominar as emoções não significa anularmos as emoções, né? Então, isso também devemos ter bastante clareza, né? Domar as emoções não é o mesmo que não ter emoções. Ser resiliente emocionalmente, usar a razão para se sobrepor às emoções, não significa anular as emoções. Não significa simplesmente sermos seres apáticos. Indivíduos que não têm a capacidade de sentir nada, né? Porque também, óbvio, né? É da natureza humana sentir raiva, sentir ódio, sentir enjoo, sentir nojo, sentir asco, enfim. Ou amor, felicidade, prazer, né? E por aí vai. Essas emoções fazem parte do nosso ser. E muitas das vezes elas também são essenciais para a nossa integralidade de vida, né? Porque também a gente não ter gosto por nada, não ter prazer por nada, uma vida apática, né? Uma vida que não leva a nada, né? Isso é muito mais comum aos céticos, dos quais eu falei num dos últimos vídeos aí que nós temos no canal. Os céticos buscavam uma vida mais, né, indiferente em relação às coisas. Os estoicos não, claro, os estoicos buscam, como eu disse, dominar as emoções, mas isso não significa não ter nenhum tipo de emoção. Algumas escolas filosóficas também tentavam defender ou atacar, né, ou tentar extirpar todas as formas de prazer, porque consideravam que o prazer ele pode corromper o indivíduo, o ser humano, né? Então, um prazer exagerado ele pode também gerar intranquilidade. O epicurismo fala sobre isso. O cinismo também trata dessa questão do prazer, mas já num outro sentido, né? De que o prazer é instintivo. Então nós devemos dar vazão a ele. Então, dependendo aí da escola filosófica que a gente seguir, essas emoções ou essas virtudes, elas estarão presentes, né? O Platão também era um grande defensor de um ideal de um ser humano puramente racional, como se fossem os vulcanos, né? Como o Sr. Spock lá da Jornada nas Estrelas, né? Um indivíduo totalmente racional. Ali ele ainda tem emoção, mas é uma emoção praticamente controlada 100%. E é um indivíduo que toma decisões puramente baseado na lógica. E isso nem sempre garante que as melhores decisões sejam tomadas. Então tudo isso para dizer, né, que as emoções elas devem ser controladas. Há momentos que elas extrapolam, né? Se a gente explode, por exemplo, em raiva, se a gente explode em um momento de grande descontrole, a gente vai machucar as pessoas que estão próximas, vamos falar alguma coisa que às vezes não é devida, e às vezes depois que você fala, já não tem mais como você consertar, né? Fica difícil, a não ser que a outra pessoa seja uma pessoa estoica. Se do seu lado você tiver alguém que já tem um maior domínio das emoções, talvez ela deixe passar, ou ela saiba como lidar melhor com uma situação como essa, mas pode ser que não, né? Pode ser que... Então, por isso também a importância de conhecermos, estudarmos e, se possível, praticarmos os princípios estoicos, né? Muito bem, e avançando, né? Aqui, para ficar bastante sintetizado, bem sintético, né? E esquematizado, nós temos aí, então, a dimensão prática da arte de bem viver. Ou seja, uma dimensão prática do que os estoicos consideram como felicidade. Duas coisas, ou seja, duas buscas que nós devemos nos dedicar. Ter uma vida feliz e fluida, né? E eu já falei como que nós podemos fazer isso de acordo com o estoicismo, que basicamente é praticando esses 3 princípios, né? Da aceitação,
desenvolvendo as nossas da aceitação, ou seja, controlando o que podemos controlar. Eu vou finalizar o encontro me concentrando nisso daí, né, nesse princípio. Princípio da virtude, desenvolvendo o que há de melhor em nós. E o princípio da autodisciplina ou da responsabilidade, onde então nós devemos desenvolver essa resiliência emocional, e ao desenvolvermos essa resiliência emocional, iremos, claro, tentar colocar a razão sobrepondo-se sobre as emoções, repetindo, né, sem ignorar, né, como nós reagimos emocionalmente, mas tentando manter o controle através da razão, né, nas tomadas de decisões que nós tivermos de tomar, na forma como nós reagimos. Acho que isso é muito importante entender também. É sempre como reagimos. As coisas acontecem. Coisas ruins acontecem, coisas boas também acontecem. Como nós iremos reagir a elas é o que define, muitas das vezes, se nós teremos um bom resultado ou um mau resultado a partir da reação. Para finalizarmos mesmo, né? Uma das coisas que talvez mais tenhamos dificuldade de controlar é o tempo. É a questão relacionada com o tempo. Então, esse tema é, né, o tema que vocês estão vendo agora, Carpe Diem. Aproveite o seu dia. E como eu disse, está relacionado com o tempo. O tempo não é algo que nós podemos controlar, né? O passado, nós não temos mais como acessar o que já se passou. O que passou, passou, né? Como dizem, o que passado é passado. O que já passou, já ficou lá atrás. Não temos como voltar. Então, se fizemos algo que prejudicou uma pessoa ou alguém próximo, se fizemos isso, ou se em razão da nossa atitude causamos um prejuízo a alguém, não tem como mais eu voltar atrás e tentar desfazer o que foi feito. O que a gente precisa fazer é daqui para frente, corrigir algo, ou não repetir no futuro o que vem a acontecer, né? Então não adianta também a gente ficar sofrendo pelo que passou. Está fora do nosso controle. A mesma coisa o futuro, né? O que está lá na frente, o que ainda não aconteceu, nós não temos controle algum também. Não temos como prever o amanhã. Não sabemos qual vai ser o nosso destino amanhã. Qual que vai ser o nosso dia de amanhã. Talvez a gente não saiba nem sequer o que vai acontecer daqui a alguns segundos. Como eu disse pra vocês, estava aqui gravando a aula, estava todo empolgado aqui e tal, lá. De repente, pau, caiu aqui a minha transmissão, travou meu computador. Não tem como eu prever que momento que eu vou terminar esse vídeo aqui hoje. Espero que daqui a pouquinho, porque ainda tenho que fazer um jantar ainda para hoje. Mas é isso. Não temos o controle sobre o futuro. Não sabemos o dia de amanhã. Inclusive, não sabemos o nosso destino final. É um assunto que é muito, muito caro ao estoicismo. Nosso destino final qual é? Todo mundo sabe. É a grande certeza que todos nós temos na vida. Todos nós iremos morrer um dia. Memento mori. Memento mori. Somos mortais. Lembrem-se, devemos lembrar, ou lembre-se, ou lembremos que somos mortais. Mas nós não sabemos o dia e nem a hora. Eu sei que lá no futuro eu não estarei mais aqui. Vocês não estarão mais aqui. Pessoas queridas que convivem conosco não estarão mais aqui. Então esse é um dos princípios mais conhecidos, mais valorizados do estoicismo. E ele está relacionado com esse princípio da aceitação. Não temos como controlar o fluxo
da vida. Não temos. Isso não está no nosso controle. Qualquer momento nós poderemos deixar esse mundo. Então o futuro nem o passado nós temos controle. Temos controle sobre o que então? Sobre o presente. Temos controle sobre o que está acontecendo agora. E temos o controle sobre o que podemos fazer e como podemos reagir agora. Inclusive com relação ao medo da morte. Por isso é importante estarmos sempre cientes que somos mortais. Porque ao sabermos e termos a certeza, como todo mundo tem, que um dia iremos morrer, além de aceitarmos, até porque não há como evitarmos essa verdade, passamos então a valorizar, ou devemos valorizar, os melhores momentos e brindarmos aos melhores momentos que nós temos na nossa vida. E o Epiteto, ele faz uma analogia muito interessante, que ele diz, a vida é uma festa. É como se nós estivéssemos numa festa, vivenciando uma festança, e somos convidados a uma festa. Se vamos para uma festa, a festa da vida, nós sabemos que essa festa vai chegar uma hora que ela vai acabar. Ela tem um horário para começar e tem um horário para terminar. E vai ter um momento do seu auge, né? Há momento da nossa vida que é o auge, da festa, da alegria. Então nós temos que aproveitar todo momento disponível que nós temos. E esse momento não é o passado. Pode ser, eu fui tão feliz no passado. Foi feliz. Mas você pode continuar sendo feliz. Ou poderá ser ainda mais feliz. Agora, também não podemos colocar as condições para sermos felizes no futuro. Quando eu passar no concurso. Quando eu tiver um emprego. Quando eu alcançar as minhas metas. Ou, enfim, quando eu for mãe, quando eu for pai, quando eu fizer a viagem. Quando e se. Não podemos colocar a nossa felicidade numa condição futura. Porque, como eu disse, a gente não sabe se chegaremos lá. Né? E quando a gente coloca a cabeça lá no futuro, a gente não é feliz agora. E ignoramos tudo que está acontecendo agora. E é por isso, então, para finalizarmos aqui esse encontro de hoje, né, que eu coloquei como um subtítulo, um ponto central aqui, né, dessa primeira parte de introdução, né, ao estoicismo, esse princípio. Carpe diem. Vamos aproveitar o dia. Vamos aproveitar o momento. Vamos aproveitar o agora. O agora sim nós temos certeza. É o que está acontecendo agora. Nesses minutos, nesses segundos, enquanto nós estamos, inclusive, aqui nesta aula. Eu poderia estar pensando, caramba, essa aula quando eu gravei o ano passado foi muito melhor do que a de hoje. Mas passou, né? Na verdade, a qualidade do vídeo ficou péssima. Mas pode ser que o conteúdo do que eu falei, totalmente diferente do que eu falei hoje, poderia ter ficado melhor. Não sei, né? Mas passou. Eu poderia pensar, daqui uma semana, talvez daqui um ano, daqui sabe-se lá quando, eu teria uma capacidade de expor muito melhor o que eu estou expondo agora. Mas se eu ficar esperando chegar lá, eu nunca vou ter pronto esse debate, essa discussão, que inclusive já se alongou bastante. Né? Então é isso. Carpe diem. Vamos aproveitar o dia, porque amanhã poderemos não estar mais por aqui. E é com esse pensamento, pessoal, né, que eu vou fechar aqui, inclusive, com essa última reflexão do Sêneca, onde ele diz: vamos preparar nossas mentes como se tivéssemos chegado ao fim da vida. Não adiemos nada. Não vamos adiar nada. Eu mesmo tenho um problema grave com procrastinação. Talvez você tenha também. Então a gente tem todo dia tá fazendo ali uma lista, criando um mecanismo para controlar essa tendência de ficar jogando para frente. Amanhã eu faço. Não, vamos fazer hoje.
Ah, essa live aqui talvez fosse melhor gravar amanhã. Não, vou gravar hoje. Essa live, esse vídeo, enfim. E a mesma coisa, todos vocês que estão me acompanhando aí, né? Ou aí no Instagram. Não vamos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Hoje é a melhor oportunidade para qualquer coisa, para tudo que a gente quiser fazer. Porque hoje é certeza. Amanhã já passou, ou melhor, o ontem já passou e o amanhã eu nem sei se vai chegar. É isso que o estoicismo nos aconselha, os estoicos nos aconselham a fazer. E quando a gente se preocupa mais com o presente do que com o passado e o futuro, a gente tranquiliza a mente, a gente tranquiliza a nossa cabeça, a gente não fica ansioso, esperando o que vai acontecer, a gente não fica depressivo, sofrendo com o que passou. Porque a depressão muitas vezes está ligado, né, com alguma experiência passada, né, alguma coisa que a gente está carregando ali, que vai nos gerando angústia, por aí vai. E a ansiedade é aquilo de a gente ficar antecipando o sofrimento, né, sofrendo mais na cabeça do que na realidade. Criando tempestade em copo d'água. Né, fazendo com que um problema que às vezes é pequeno se torne uma imensidão. Causando sofrimento, causando intranquilidade. Então vamos aproveitar o dia, carpe diem. Pode ser à noite, né? Podemos ser também notívagos, né? E era isso, gente. Era isso que eu tinha para trazer hoje. Eu acredito que consegui reproduzir, né, essa nova reedição desse encontro, essa introdução ao estoicismo. Teremos outros, né? Vocês podem ver aí que essa é só a primeira parte dessa aula introdutória ao estoicismo. Veremos na sequência outros 2 princípios relacionados também à base, né, aos fundamentos do estoicismo. E eu espero que, claro, vocês estejam aqui acompanhando também nas demais redes e que possamos, então, nos encontrarmos aí no próximo vídeo, numa próxima oportunidade. Agradeço mais uma vez, curtam, compartilhem se possível e se quiserem também, claro, se inscrevam aí no canal, deixem as notificaçõezinhas devidamente acionadas para que, claro, sempre que eu tiver um vídeo novo, eu tenho feito também cortes, né, porque esses vídeos realmente às vezes ficam muito longos, como essa live de hoje mesmo, quase 2 horas aqui, alguns shorts, né, pensando certos pontos mais relevantes. E então vejo vocês aí no próximo vídeo. E vamos sair da caverna. Até mais.